Bom dia, Daniela. Bom dia, meninas. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um café com elas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Hoje, bom dia, meu amor. Que saudades de você. Há 2 dias meu marido tá dormindo no hospital com o nosso filho. Eu tô com saudade dele. Ora por nós aí, meu amor. Eu sei que você já orou, mas sustenta a gente aí essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, meninas. Vamos entrando e hoje eu não quero esperar muito. Bom dia, Márcia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Tô aqui com mulheres do Face, tô aqui com mulheres aqui no Insta. Bom dia, Cecília, de Natal, Rio Grande do Norte. Ô, lugar lindo, né? Lugar lindo. Bom dia, amiga Bárbara. Bom dia, Rosana. Bom dia, Cibele. Bom dia, Lena. Bom dia, Rubi, Marília. Bom dia, Deb. Bom dia, Lilian. Ai, meninas, louvado seja o nome do Senhor por mais um café com elas, por mais um tempo precioso nosso na palavra de Deus, um tempo onde nós estamos aprendendo tanto, 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 tanto. E hoje não vai ser diferente. Nesta manhã, quero dividir com vocês uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Uma palavra que, assim, foi uma palavra muito de ensino, uma palavra muito desafiadora. Por quê? Porque nestes dias, a maioria de vocês sabe, né? O que eu tenho passado com a cirurgia do meu filho. Bom dia, Rose, de Gramado. Apaixonei com esse lugar. E foram dias, assim, muito intensos. Para vocês que estão, às vezes me perguntam, tanto carinho, não consigo responder todas vocês, mas eu tenho me esforçado mais para responder. Miguel tá bem, ele ainda tá no hospital, mas ele tá bem, meu marido tá lá com ele. Hoje só pode uma acompanhante por causa da pandemia, né? E o meu marido não abriu mão de estar lá com ele, os dois são muito grudados e eu louvo a Deus por isso. Mas se Deus quiser, hoje nós já vamos ter assim notícias boas. Se Deus quiser, nós estamos crendo que hoje o Miguel já vai ter alta. Em nome de Jesus Cristo. E foi diante do que eu estou passando essa semana que essa palavra de hoje me foi dada, sabe? Sobre provação. E pode pegar o papel, pode pegar a caneta, porque o Senhor me falou muito através da palavra, para vocês irem anotando tudo. Mas eu quero confessar algo para vocês. Ou melhor, não vou falar nada agora, eu vou deixar para o Espírito Santo me conduzir na hora certa, para eu estar rasgando. Eu sei que eu vou rasgar o coração com vocês, mas vamos deixar a ordem divina vir nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por mais um café com elas. Obrigado, Pai, por essa mesa linda que o Senhor escolheu fazer. E o Senhor escolheu, assim, nos assentar conosco, Pai. Eu não tenho palavras, meu Deus, para agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, por essa mesa tão farta, Pai, tão farta. Que mesa farta, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te peço mesmo, Pai, que o Senhor continue sentando nessa mesa, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor possa mesmo se manifestar a cada uma de nós. Pai, enche-nos de novo, sabe? Enche a gente de novo essa manhã, enche a gente de novo. Eu quero te dar liberdade para que o Senhor possa mesmo nos convencer daquilo que precisa ser tirado, daquilo que precisa ser colocado. Mas, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, faça a tua vontade em nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Bora lá, meninas? Bora lá. Deixa eu desativar os comentários aqui.
para que possa dar tudo certinho e a internet ficar uma bênção, né? Em nome de Jesus Cristo. Bem, o poder das provações. O poder das provações. Eu quero te falar algo nessa manhã. Leva sua mente cativa para escutar o que Deus tem para falar para vocês. E não tire ideias antes da hora. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para convencer. Eu não tenho dúvida, sabe, que ele está aqui para nos convencer. Mas muitas vezes as nossas ideias fixas, elas nos impedem de escutar o mover do Senhor e também da gente ir na direção que Ele quer nos levar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, não tenha ideia fixa nessa manhã. Se entregue, sabe? Se entregue. Venha para cá desarmada, se desarme, porque muitas vezes a gente vem para esse tempo com Deus com aquela ideia fixa no nosso coração que a gente vai ter a resposta que a gente quer. Olha, deixa eu te falar algo. Deixa Deus simplesmente fazer com você o que Ele deseja. Não espere aquilo que você precisa, aquilo que você quer, mas espere aquilo que você precisa, porque é diferente, tá bom? Então vamos lá. Provação. A palavra provação significa um ato ou um efeito de provar. Isto é experimentar. A aprovação vem para experimentar o ânimo, vem para experimentar a nossa força. É uma prova, é uma dificuldade que nós passamos para experimentar o nosso ânimo e a nossa força. E também é uma situação muito aflitiva. A provação é uma situação que nos aflige, ela nos aflige demais, mas demais mesmo. Diante disso, a aprovação, nós estamos falando aqui não de uma aprovação de homens, nós estamos falando aqui, meninas, de uma aprovação que vem de Deus, de uma aprovação que vem do alto. E esse tipo de provação que nós estamos falando aqui é a hora que a nossa fé, ela é testada. É quando Deus, ele prova o nosso coração, testando a nossa fé. Para quê? Para que nós possamos nos conhecer. E nos tempos difíceis, tem muitas pessoas que elas chegam até mesmo a abandonar a fé em Jesus Cristo. Elas chegam até mesmo a deixar de crer naquilo que Ele tem para fazer. Por quê? Porque a aprovação, ela revela se de fato e de verdade você ama a Deus ou se você lida com Ele com uma atitude egoísta, com uma atitude interesseira. A aprovação, ela realmente revela, ela tem o poder de revelar o nosso caráter e de também fortalecer a nossa fé. E a gente sabe que quanto mais a gente vai passando pelas provações, o que acontece? A gente vai encontrando mais força em Jesus Cristo. A gente vai criando algo dentro de nós que se chama resiliência. Resiliência. A resiliência, ela vai cada vez mais, sabe, fazendo com que o nosso coração seja um lugar mais firme. Mais firme para quê? Para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, cumprir com excelência o plano que o plano que Deus tem para a nossa vida. E de uma coisa vocês podem ter certeza, Deus prova o nosso coração. Vamos começar aqui no Velho Testamento para que nós possamos aprender que Deus prova o nosso coração. Não podemos ter dúvida disso, isso é algo que está na palavra de Deus, nós somos provadas. Vamos lá em Deuteronômio 8, vou ler dos versículos de 2 a 5. A palavra diz assim, Deuteronômio 8, versículos de 2 a 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e ele te deixou ter fome. Ele te sustentou com o maná que você não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que,
Como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Provérbios 17, versículo 3, diz assim, que o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Do mesmo jeito que o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, o Senhor prova o nosso coração. Então, aqui no Velho Testamento, peguei apenas 2 passagens, tem outras que nos ensinam também, mas fala que Deus, ele prova o nosso coração. E a disciplina, ela vem para quê? A disciplina vem para que a gente seja aprovadas. A disciplina, ela vem para que os músculos da nossa fé possam ser fortalecidos. Mas para quê, Séries? Para que eu preciso ser fortalecida? Para que você possa compreender, para que você possa ter revelação que o seu Deus, ele tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. E quando você tem um encontro real com ele, quando você é salva, não termina por aí. Se terminasse por aí, ele já te levaria, você já desfrutaria do céu, que é um lugar incomparavelmente melhor com o mundo que jaz do maligno. Mas você fica aqui para quê? Você fica aqui para cumprir o ID. O ID, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fica aqui para ensinar as pessoas a guardar os mandamentos do Senhor. Como nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, nós somos provados. Muitas vezes nós somos humilhados. Para quê? Para ver onde está o nosso coração. Para ver se a gente de fato e de verdade vamos guardar ou não os mandamentos do Senhor. Você pode ainda não ter essa revelação, mas você é muito preciosa para Deus. Porque através da sua vida, o Senhor tem planos de salvar outras vidas. Porque a vontade do Senhor é que ninguém pereça, mas é para que todos nós tenhamos a vida eterna. Porque Deus ama todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cria ninguém para perdição. Deus nos criou para salvação, para que nós possamos viver com Ele eternamente para sempre. E a disciplina, ela é necessária por quê? Porque ela é a única maneira da gente aquietar a nossa carne, da gente se sujeitar a Deus e resistir a Satanás. A disciplina, ela coloca a carne, a nossa carne no lugar. Nós não podemos esquecer que a carne não converte, a nossa alma, ela converte diariamente. Agora, o que toma um rumo diferente é o que? O nosso espírito, que é vivificado. Mas ele é vivificado ali naquele momento, ele nasce como um bebê que nasce. E esse bebê, ele precisa crescer. E uma das coisas que impede esse bebê de crescer é a nossa carnalidade. Por isso que nós precisamos disciplinar a nossa carne. Nós não podemos ficar livres dela, porque se a gente ficar livre dela, a gente morre. Mas nós temos essa natureza pecaminosa a ponto de Deus ter que intervir por nós. Para quê? Para que nós possamos andar em espírito e não cumprir a vontade da nossa carne. Agora, bora lá, meninas, vamos para o Novo Testamento, vamos lá para o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos estar lendo dos versículos 1 a 9. Vou dar umas puladas aqui, mas é aqui que nós vamos ficar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito com letra maiúscula. Significa que essa santificação, ela não vem de nós mesmas, ela só é possível em nós através do Espírito Santo de Deus. A santificação, ela é feita pelo Espírito quando nós disciplinamos a nossa carne e nos sujeitamos a Deus, resistindo a Satanás. Para quê? Para a obediência e a aspersão, derramamento do sangue de Jesus Cristo. E aqui ele cumprimenta. Agora, Pedro escreve aqui para os forasteiros da dispersão. O que é forasteiros da dispersão? São os peregrinos, são aqueles cristãos que estavam fugindo para todos os lados por causa da perseguição. Por quê? Porque quando os cristãos começaram a nascer, luzes começaram a brilhar no mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Cada cristão que nasce é uma luz nesse mundo que jaz no maligno. Você não é um serzinho apagado.
Não, mulher, você é uma luz. Quando você nasce, você é uma luz. E você é uma luz que vem para iluminar as trevas. Essa luz, ela não vem de você. Jesus é a luz da vida. Você carrega a luz do próprio Deus. Você consegue imaginar um mundo de trevas e a luz andando? Você é essa luz, mulher. E Satanás, ele faz de tudo para te apagar. Satanás, ele faz de tudo para te esconder. Mas não tem como esconder uma coisa embaixo de nada. Ela brilha. Por isso, onde quer que você esteja, a situação que quer que você passa, você é luz. Você vai brilhar. Você precisa ter essa revelação. Forasteiros é porque nós estamos num lugar que não é nosso. A nossa pátria é a celestial. Nós fomos chamados para viver com o Senhor. Nós fomos chamados para viver no reino. E até nós irmos para um reino que está sendo construído para nós, Jesus quer trazer a luz para o reino deste mundo. E essa luz é cada cristão que aceita Jesus Cristo. Independente de ser perseguido, independente das circunstâncias, independente das provações, a luz do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, ela não se apaga. Então Pedro também está escrevendo para mim e para você que somos dispersos, somos forasteiros neste mundo. E ele continua aqui, falando que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa viva esperança é essa luz que eu estou falando para vocês. E aqui, mais embaixo um pouquinho, ele continua falando assim: nisto exultais, nisto alegrais em saber quem vocês são. Embora agora no presente, por breve tempo, se necessário, e é necessário, meninas, vocês serão contristados por várias provações. Sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, a sua fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, vocês amam, no qual não vendo agora, mas vocês creem, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, com o quê? A salvação da vossa alma. As provações vêm. As provações vêm para dois motivos específicos. Primeiro, para que nós possamos não esquecer quem nós somos. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos aquelas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos aquelas que o Senhor nos colocou aqui para ser luz no mundo. E as provações, elas vêm para que a gente não possa perder o foco. E outra coisa que as provações vêm para que a gente não se esqueça para onde nós vamos. Ei, mulher, não se esqueça para onde você vai. As provações vêm por esses dois motivos, para que você não esqueça quem você é e para que você não esqueça para onde você vai. Existe um lugar esperando por nós. As provações, elas vêm não é para te destruir. Não, o desejo do coração de Deus não é nos destruir. Vocês acham que Deus ia criar um ser tão perfeito para depois vir destruir? Não. O desejo do coração de Deus é nos aprimorar para que a luz de Jesus Cristo brilhe cada vez mais dentro de nós. Mulher, você sabia que se a gente pudesse rasgar o nosso peito assim, a luz que existe dentro de nós, que a luz de Jesus Cristo, ela seria suficiente para iluminar o mundo todo. O mundo todo, essa luz é suficiente para iluminar. A luz que existe dentro de mim, dentro de você, ela é suficiente para iluminar o mundo todo. E as provações vêm, sabe para quê? Para testificar o amor e a presença de Deus na nossa vida. Ele não é um pai que simplesmente nos larga, não. Ele é um pai presente. Ele é um pai que quer que os filhos dele cresçam cada vez mais. E nós vamos pegar duas pessoas para que a gente possa falar de provações. Nós vamos pegar primeiro uma aqui no Velho Testamento e depois nós vamos pegar uma no Novo. E eu quero começar com Abraão. Nós vamos fazer um passeio na vida de Abraão hoje, com coisas específicas que ele viveu, para que vocês possam entender. E também, quando eu falei para vocês, para não terem ideia fixa, para que vocês possam deixar o Espírito Santo de Deus identificar em vocês qual o lugar dessa caminhada que vocês estão. Nós fomos chamadas e agora o Espírito Santo de Deus, ele quer se revelar a você nessa manhã, para te mostrar onde você está, porque a cada lugar que nós estamos, existem armaduras diferentes, existem estratégias diferentes, e você precisa saber o lugar que você está, para que você se vista da maneira correta, para que você não deixe de brilhar. Então vamos lá. Abraão foi chamado
com 75 anos. Aqui o chamado dele está em Gênesis 12, nos versículos de 1 ao 5. O Senhor chegou para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para onde eu vou te mostrar. Ali, Abraão, ali eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o teu nome. Sê tu uma bênção, Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. De quem que ele está falando? De mim e de você, porque através de Abraão, Jesus Cristo veio. E através de Jesus Cristo que nós somos abençoadas. Aí o que aconteceu? Abraão partiu como o Senhor ordenou, mas Abraão levou com ele Ló. E Deus disse para ele o seguinte: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Abraão, você não vai levar ninguém, Abraão. Ah, Senhor, mas o Ló é tão bonzinho, Senhor. O Ló vai me ajudar tanto, Senhor, tanto, Senhor. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Não leva nada, Abraão, não leva ninguém. Presta atenção. As nossas escolhas não nos levam nos melhores caminhos e nós demoramos para aprender isso. Por isso que muitas vezes acontecem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem discernimento por que está acontecendo tanta coisa ruim na nossa vida. Sabe por quê? Ah, mas eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo isso. Sim, mas você ainda não confia no Senhor de todo o teu coração. Enquanto você não confiar no Senhor de todo o teu coração, você ainda vai estribar no seu próprio entendimento. E quando nós estribamos no nosso próprio entendimento, nós, além de errar, nós vamos colher as consequências disso. Não tem como. A gente demora para aprender isso. Nós demoramos. A gente não aprende isso da noite para o dia. Não aprende. Por isso que ensinar é tão importante. Por isso que o povo sofre, porque não conhece. Por isso que a maioria das pessoas não experimentam o evangelho no espírito. Elas experimentam o evangelho apenas na alma. Por quê? Porque a palavra não é enraizada no coração delas. No início da nossa caminhada, como eu falei para vocês, nós agregamos um monte de coisa. E hoje é dia de Deus falar com você, mulher. Xerecanta, zoriá, labaxá. O que muitas vezes você precisa largar. O que muitas vezes você precisa largar, que está atrasando a sua vida, que você está achando que isso vai cooperar para o seu bem, mas isso está sendo um enguiço na sua vida. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor vai te falar muitas coisas que você precisa soltar. E presta atenção, não é coisas ruins não, tá? São coisas boas, que aos seus olhos, eu vou guardar isso daqui que lá na frente vai ser uma bênção. Eu vou ajudar a fulana. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Xerecanta zoriá labaxá, esquevere xerecanta zoriá labaxá. O Espírito Santo de Deus hoje, ele quer te libertar de muita coisa que está atrasando a tua vida, que está fazendo você andar ao redor da montanha. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ele descortine de você aquilo que ele deseja fazer. Então, Abraão foi chamado. Depois, o que acontece? O caminho. Fomos chamadas e depois começamos a percorrer o caminho. Bora lá para o nosso caminho. Como foi o caminho de Abraão? Aqui em Gênesis 2, nos versículos de 10 a 13, diz que ali onde ele estava, que ele começou a uma caminhada, diz que começou a ter fome. Aí o que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito, porque era grande a fome na terra onde ele estava. Aí quando ele aproximou ali do Egito, o que ele fez? Ele virou para Sarai e falou assim: olha, Sarai, o negócio é o seguinte, você é uma mulher formosa, você é uma mulher de aparência, e os egípcios, quando te virem, eles vão querer me matar. Eles vão querer me matar. Aí o que vai acontecer? Eles vão me matar e vão deixar você com vida. Então você vai fazer o seguinte: vão avisar logo que você é minha irmã, que eu não sou seu marido, né? Que eu não sou seu marido. E aí, por causa de você, eu vou conservar a minha vida. Bem, no caminho vai acontecer o seguinte: quando você perceber que você precisa expor outras pessoas, que você precisa prejudicar outras pessoas para que você permaneça, saiba que está errado. Vou repetir. Durante o caminho, se determinadas ações suas tiver que ferir outras pessoas, saiba que isso não vem de Deus. Abraão aqui, ele não pensou em Sara. Ele sabia que os egípcios podiam pegar Sara e podiam fazer o que quisesse com ela, mas ele não estava importando. Por quê? Porque ele não confiava no Senhor ainda de todo o coração. Abraão ainda confiava em quê? No seu próprio entendimento. No seu próprio entendimento. Então, essa é uma dica para a gente colocar no fundo do nosso coração.
quando nós formos resolver determinadas atitudes e essas atitudes prejudicarem alguém, saiba que Deus não está nisso, porque Deus ama todas as pessoas. Se existir um pingo de motivação errada no nosso coração, para que nós possamos ser protegidos, para que nós possamos crescer, outras pessoas precisam ser prejudicadas, saibam que isso é estribar no nosso próprio entendimento. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós. Aí, a consequência de quando nós fazemos isso são inevitáveis, gente, não tem jeito, são inevitáveis. Todas as vezes que nós estribarmos no nosso próprio entendimento, as consequências vão ser inevitáveis. E aqui, o que acontece? Abraão começa a colher um monte de coisa das consequências dele agir no seu próprio entendimento. Por quê? Ele era inteligente, né? Eu fui chamado por Deus, o próprio Deus apareceu para mim. Mas ele não sabia que o caminho que Deus queria era desconstruir um Abraão para construir outro. Por isso que ele mandou ele embora. Abraão, você não está entendendo. Não tem nada a ver com o que você é. Não tem nada a ver com o que você me oferece. Não tem nada a ver com a família rica que você nasceu. Não tem nada a ver com os bens do seu pai, nem com a religião do seu pai. Abraão, eu quero te desconstruir para que eu possa construir em você um homem segundo o meu coração, segundo a minha mente, que vai ser aquele que de você vai descender uma grande nação. E através dessa nação, o meu Salvador viria. Não tem nada a ver com você, Abraão. Aí, aqui em Gênesis 15... versículo 1, diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Que acontecimentos? Aqui, gente, em Gênesis 13, 14, sabe o que vai acontecer? A bênção do Ló, que era para ter ficado lá na terra onde ele estava, e que se Deus quisesse, né, ele conhece a motivação do coração das pessoas, nós não salvamos as pessoas. Nós não somos a esperança, a única esperança na vida das pessoas. Nós somos esperança sim, mas não somos a única. Talvez se Abraão tivesse deixado Ló lá onde ele ficou, ele cumpriria com muito mais excelência o plano que ele tinha para a vida dele. Mas aqui o que acontece? Deus chega e fala, Abraão, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Então, depois desses acontecimentos, o que aconteceu? Abraão estava com medo, Abraão estava desanimado. Claro, por quê? Se você for lá nos versículos, saímos do 12, 13 e 14, ele teve que se separar de Ló. Aquela separação, com certeza, foi doída para ele. Por quê? Porque ele achou que o Ló ia ficar do lado dele. E outra coisa, Ló ainda é preso. Ló ainda é preso a ponto de Abraão ter que entrar em guerra por ele. Isso desgasta a gente, sabe? Quando Deus manda a gente para a batalha, é maravilhoso. A batalha pertence a ele, a gente é só um instrumento. Mas quando a gente entra em guerra, que não é nossa, misericórdia, a gente até vence, gente. Deus é misericordioso, a gente até vence. Mas aquilo ali dói, a gente fica desanimada depois, a gente fica com medo, sabe? Porque aqui Abraão ainda está colhendo as consequências de algo que Deus não havia mandado ele fazer. Mas Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é lindo. E Deus vem socorrendo Abraão. Como Deus socorre eu e você, só que o que Deus veio para nos dar é plenitude de vida. Agora, essa plenitude de vida onde está? Embaixo de obediência. Da gente andar embaixo das mãos do Senhor e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Agora, o Senhor nos socorre? Sim. Quando que Ele nos socorre? Ele nos socorre quando nós queremos. Ele nos socorre quando a gente precisa. Saiba disso. O Senhor não te socorre quando você quer. O Senhor te socorre quando Ele sabe que você precisa de um socorro. E aqui em Gênesis 15 ele vem, Abraão, lembra da promessa, Abraão? Bora, não precisa ter medo não, Abraão. Apesar de tanta burrice que você está fazendo, Abraão. Mais ou menos assim, né? Eu continuo com você, sabe por quê? Porque a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. E elas são a causa de nós não sermos consumidas. A cada manhã as misericórdias do Senhor vêm sobre nós, porque a bondade nos segue, a graça nos segue, o amor nos segue. E isso é que não deixa a gente perecer. Aí, continuando aqui em Gênesis 15, Deus entra em aliança com Abraão. Deus entra em aliança com Abraão. Agora, olha a fidelidade de Deus. Nessa época, quando era feito qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de contrato, como que era feito, séries? Eles pegavam animais, tipo aves, eles partiam as aves no meio,
fazia assim um corredor, sabe? Um corredor demarcado por aves partidas no meio. Era isso que eles faziam. Aí as duas partes passavam no meio daquele corredor, olhando bem para aquelas aves que estavam ali partidas, e era assim: olha, se você descumprir a aliança, se você descumprir o contrato, você me dá o direito de te partir no meio. Como nós fizemos com essas aves. Era dessa maneira, não tinha cartório, gente, não tinha nada disso. Então a aliança era feita dessa maneira. Aí Deus chega e entra numa aliança com Abraão. Deus chega e entra numa aliança com Abraão. Mas aqui no versículo 12 diz assim: ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão. Caiu um sono profundo sobre Abraão. E descendo mais um pouquinho, fala que e sucedeu que posto o sol, ouvindo densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão passou entre aqueles pedaços? Não. Por quê, Séries? Porque a aliança que Deus fez com Abraão, Deus prometeu fidelidade. Deus prometeu a fidelidade, inclusive, de enviar o seu único filho. Por que que Abraão caiu no profundo sono? Porque se dependesse de Abraão, nós não seríamos salvas. Se dependesse de mim, de você, nós não seremos salvas. Mas quando Deus entrou em aliança com Abraão, apenas ele passou ali no meio daqueles pedaços, dizendo assim: eu vou salvar vocês. Eu vou voltar com vocês para o lugar que eu sempre sonhei. Eu amo vocês e eu vou enviar o Salvador. Eu vou enviar o Redentor. Olha, queridas, quando Abraão cai num sono profundo e Deus não deixa ele passar ali, eu quero te falar algo. Deus nunca pede pra gente aquilo que nós não podemos dar. Deus nunca pede aquilo que nós não podemos dar. Por isso, quando Deus te pedir alguma coisa e você tiver discernimento de se entregue, mulher. Entregue. Não precisa ficar poupando coisas, deixando a sua segurança nessas coisas. Entregue. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Ele é fiel, ele é amável, ele é fogo consumidor. Sim, ele é fogo consumidor, mas deixa eu te falar, ele destrói aquilo que te separa dele, ele não destrói você. Deus não te destrói, ele destrói aquilo que vai te separar de Deus. Deus destrói aquilo que vai nos separar dele. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Nele não tem falha. E continuamos aqui a caminhada de Abraão, e o que a gente encontra aqui em Gênesis 16? Mais tropeços, mais falhas, Séries, mas espera aí. Abraão não é tido como pai da fé? Sim, mas ele é tido como pai da fé porque o Espírito Santo de Deus forjou ele. E do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus forjou ele, ele quer forjar você. Do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus levantou Abraão para cumprir um plano, mulher, ele quer cumprir um plano lindo em você. E deixa eu te falar, não depende do que você tem, não depende do que você é, mas depende da sua entrega, de crer nele de todo o teu coração e deixar ser transformada, deixar ser arrancado de você tudo aquilo que não te acrescenta, mas entregar para ele com liberalidade. Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos. Aqui em Gênesis 16 ele já tinha 86 anos e os tropeços continuaram. Aqui ele se deitou com Agar porque não teve autoridade suficiente para virar para Sara e falar assim: eu não vou me deitar com essa mulher, Sara. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que me chamou, ele é fiel e ele vai completar a promessa. Mas não. O que Abraão e Sara fizeram como uma só carne? Se estribaram no próprio entendimento deles. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribas no teu próprio entendimento, mas eles, mais uma vez, confiando no próprio entendimento deles. Aí o que aconteceu? Até hoje, duas nações brigam de maneira terrível. Por quê? Por causa de escolha de homens. Nada a ver com a vontade de Deus. Porque o mundo jaz no maligno e o lugar que Deus quer nos levar não tem nada a ver. Ali não vai haver desigualdade, ali não vai haver choro, ali não vai haver pranto. Nós precisamos entender isso. E aos 99 anos, Abraão chega ali, Deus chega para ele com mais esperança, falando mais uma vez da promessa.
Tem gente que acha que a caminhada com Deus é fácil, né, gente? Deixa eu te falar, não é não. Aqui fala que quando Abraão atingiu, em Gênesis 17, versículo 1, 2. Sabe o que eu penso do todo o meu coração? Aqui, Deus chegou perto de Abraão, virou para ele e falou assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Abraão, pelo amor de Deus, eu não espero perfeição de você, Abraão. Abraão, para de meter o pé pelas mãos, Abraão. Abraão, para de fazer as coisas do seu jeito, Abraão. A única coisa que eu quero, Abraão, é que você entenda que eu sou o Todo-Poderoso, que você ande na minha presença e, consequentemente, você vai ser perfeito. Mas essa perfeição, Abraão, não tem a ver com você, tem a ver com o homem que eu estou forjando dentro de você. Abraão, para. Abraão, para. Tem hora que Deus ele precisa nos pegar e falar: Séries, para de fazer coisas que você tá achando que vai dar certo. Para, Séries, simplesmente continua andando na minha presença que você vai ser perfeita. A perfeição que eu preciso, Séries, você não tem. A perfeição que eu preciso, Séries, você não pode me oferecer. Você não pode. E logo depois disso, o que acontece? Os tropeços de Ló continuam. É Ló que deu trabalho para Abraão, gente. Por quê? Porque Ló não estava na programação de Deus. Ló foi escolha de Abraão. Era uma boa escolha, eu vou ajudar o bonzinho, mas não. E aqui em Gênesis 19, a gente percebe isso. E deixa eu te falar uma coisa, mulher. Deus, ele não é obrigado a fazer nossas escolhas darem certo. E glória a Deus que ele não faz. Sabe por quê? Porque os planos que não podem ser frustrados não são os nossos planos, são os planos dele. Deus não é obrigado a fazer as suas escolhas darem certo. Por quê? Porque você não sabe de nada, eu não sei de nada. A nossa visão é limitada, tem uma parede aqui na minha frente, eu não sei o que passa depois dela. Eu não sei de nada. Eu estou vendo apenas o que está aqui ao meu redor. Agora Deus não. E mais uma vez Ló, fruto da escolha de Abraão e não da vontade de Deus, da PT, né, gente? Gênesis 19 mostra mais uma vez isso. E o que acontece logo aqui depois, em Gênesis 20? O pai da fé, Abraão, ele falha de novo na sua confiança em Deus. Meu Deus, mais uma vez Deus veio, mandou ele andar na presença dele, mais uma vez Deus veio, falou para ele que se ele andasse na presença dele, ele ia ser perfeito. Mais uma vez aqui Deus veio, falou para ele que ia, da aliança que eles tinham, que ia multiplicar. Aí Abraão falha de novo, de novo. Abraão chega ali na terra do Negueb e mais uma vez ele vira para Sara e fala assim: ó, Sara, vamos falar de novo, né, que você é minha irmã, que você não é minha mulher. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Por que as suas falhas te param? Por que as suas falhas te param? Por que as suas dores te param? Deixa eu te falar uma coisa, dor não pode nos parar. As nossas falhas não podem nos parar. Sabe por quê? Porque existe uma luz dentro de nós que ela veio para brilhar. E essa luz, ela não brilha por causa do que eu e você somos. Essa luz brilha por causa daquilo que Jesus Cristo é na nossa vida. Você precisa entender a se mover mesmo com as suas falhas. Você precisa aprender a se mover mesmo com as suas dores. Você precisa entender que nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sério, mas eu preciso dar testemunho. Não tem a ver com isso. Deixa eu te falar uma coisa, uma árvore, ela não vai dar fruto o ano todo. Tem determinadas estações que ela não vai dar fruto. Ela não vai dar fruto. Agora, mesmo quando você não dá fruto, você não pode deixar de ser você. Quem é você? Eu sou filha do Deus vivo, eu carrego a luz de Jesus Cristo. Eu sou essa. O reino de Deus manifesta de dentro de mim, ainda que eu não esteja dando nada. Querida, não tem problema, você pode não dar fruto nenhum e ainda assim você pode ser usada para que outras pessoas frutifiquem, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre, amém. Aqui nessa altura do campeonato, onde Abraão tinha 20 anos, Abimeleque, Deus falou com Abimeleque em sonho. Aqui Deus mostrou para nós que Abimeleque nesse momento tinha muito mais caráter do que o próprio Abraão. Agora, por quê?
O que estava acontecendo aqui? Mas, sério, Deus falou aqui em sonho com Abimeleque, né? Sim. Por que Deus não falou com Abraão, Séries? Eu vou te falar por que Deus não quis falar com Abraão ainda. Porque Abraão não confiava em Deus ainda. Deus estava pelejando com Abraão como Deus peleja comigo e com você. Deus não desiste de ninguém. Nós é que desistimos dele. Deus nunca desistiu de ninguém. Somos nós que desistimos de Deus. O plano que Deus fez para nós é perfeito e ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Aqui Deus não falou com Abraão ainda. Sabe por quê? Porque Abraão ainda se estribava nele. Aqui nos versículos 11 e 12, quando Abimeleque chegou para ele e falou assim, cara, o que você fez, cara? Mas por que você não me falou? Deus apareceu para mim em sonho, me falou que era essa sua mulher. Aí, olha a resposta do Abraão, gente. Eu dizia comigo mesmo. Ele não falava com Deus não, gente. Ele aqui ainda estribava no próprio entendimento dele. Ele falou, não, eu dizia comigo mesmo que não há temor de Deus neste lugar. Mentira! Existia temor de Deus em Abimeleque, tanto é que Deus apareceu para ele, imediatamente Abimeleque devolveu Sara para ele. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você aqui seja o Abimeleque, mas talvez você também seja o Abraão, e ainda quando isso aqui acontecer, não ligue porque as pessoas pensem de você. As pessoas podem até pensar, fulano não tem temor de Deus. Quem sabe se você tem temor de Deus ou não é o Senhor. Não se preocupe em mostrar para as pessoas se você tem ou não temor de Deus. A única pessoa que você precisa mostrar é para o próprio Deus. Amém? E aqui em Gênesis 22, o cumprimento da promessa. Mas esse Deus pelejou demais com Abraão. Sim! Mas esse Deus pelejou demais com a Séries. Por isso que a Séries não vai desistir. Por quê? Porque eu sei que Deus não vai desistir de mim, então eu também não vou desistir. E nem você. Aí aqui em Gênesis 22, diz assim, o versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Olha a altura da vida que Deus foi provar Abraão. Pôs Deus Abraão à prova, a ponto de pedir para ele o único filho dele. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Abraão simplesmente levantou de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus versos, pegou seu filho e foi. Sabe por quê? Porque de uma hora para outra vira uma chave dentro de nós. Que a gente acorda, a gente dorme sem confiar em Deus e a gente amanhece confiando de todo o nosso coração. Existe um processo dentro de você, mulher, sendo feito. E eu quero te falar algo. Abraão foi provado e ele foi aprovado, a ponto dele não se defender mais. Abraão chegou no ponto aqui que ele não se defendia mais. Sabe por quê? Porque Deus não nos prova se a gente não tiver força suficiente para ser aprovado. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Quando Deus te provar, isso vier de Deus mesmo, você não precisa ter dúvida. Não precisa ter dúvida. Agora, o que acontece? Séries, mas naquelas vezes lá que Ló foi preso, Deus não estava provando Abraão. Não, que provando Abraão, gente? Aquilo ali era consequência do erro de Abraão. Prova é para forjar o teu caráter. Prova não é consequência de coisas erradas que eu e vocês fazemos, não. Aqui no livro de Tiago 1, versículos 2, versículo 12, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Aqui fala no versículo 12 que feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô querendo te falar o seguinte, só existe um motivo para Tiago tá falando que a aprovação é motivo de alegria. É o seguinte, Deus não nos prova antes da gente estar pronta. E muitas coisas na nossa vida, quando a aprovação vem, ela gera alegria no nosso coração. Agora o problema é que a gente confunde a prova com os nossos erros. Ai, Deus tá me provando, Deus tá provando você não, mulher. Muitas vezes você tá colhendo consequência errada de coisas que você escolheu. E você não tem que ser aprovada não, você tem que largar a mão daquilo que você tá tentando dar certo, porque para suas próprias forças não vai dar certo. Prova que vem de Deus, Ele nos dá o suporte para passar e ainda passar com alegria. A palavra de Deus fala que Abraão entregou o filho dele a ponto, ele entregou com tanta alegria, mas com tanta alegria, porque ele cria que Deus era poderoso até mesmo para quê? Para ressuscitar Isaac. Não confunda prova com cair na tentação de se estribar no teu próprio entendimento. Quando a aprovação vem, nós podemos crer de todo o nosso coração que tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Olha,
nós não vamos deixar de sentir, mas nós podemos lutar contra nossos sentimentos e continuar a crer na palavra de Deus. Isso é que vai mostrar pra gente o que vem do nosso coração e o que vem do coração de Deus. E agora eu quero falar de uma pessoa que foi provada aqui no Novo Testamento, a provação de Jesus Cristo. Aqui em Mateus 3, nos últimos versículos, diz que Jesus Cristo foi batizado. E quando Jesus Cristo foi batizado, saiu ali uma voz dos céus que dizia: "Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo." Quando entramos no quarto, logo depois do 3, a palavra de Deus fala que logo depois do batismo, de Jesus ter ouvido a voz de Deus, ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ele ficou ali jejuando 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Então o diabo veio, aproximou dele, virou para ele e falou assim: "Ei, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, virou para ele e falou assim: "Está escrito", lá em Deuteronômio, onde nós já lemos, Deuteronômio 8, "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Aí o que acontece? A gente acha que Jesus está falando aqui de comida, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, nós muitas vezes não temos a revelação porque nós somos carnais demais. Mas aqui Jesus não estava falando de comida. Ele estava falando da palavra que ele tinha acabado de receber ali no batismo. Jesus estava falando que ele ia viver, não era de comida, não era de bebida, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Jesus Cristo, ele estava falando ali que de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus tinha acabado de ouvir? Eis que uma voz do céu disse: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." A palavra que sustentou Jesus Cristo aqui, que fez dele para que ele seja aprovado, não foi ele pensar em pães, não foi ele pensar em carne, não foi ele pensar em bebida, mas o que vinha no coração de Jesus Cristo, na mente dele: "Eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado." A palavra de Deus nos sustenta. Ainda que você passe fome na parte carnal, você é saciado no espírito. E um espírito forte, ele sustém até mesmo o doente no dia da angústia. Agora a carne, ela te sustenta, mas ela não te sustenta. A carne, você perece. Por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos. Entender que o segredo é enraizar a palavra no nosso coração. É enraizar a palavra de Deus no nosso coração. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não nos enche pra gente inchar. Ou pra gente ficar esbanjando conhecimento. Não! Por isso que muitas vezes a aprovação vem. Deus nos enche para que a gente possa nos esvaziar e sermos usados por Ele. Precisamos entender isso. Amados, nós temos necessidade de permanecer na palavra, nas provações, nas lutas, na confiança com o Senhor e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Lucas 8, versículo 13 diz assim: "Existe uma semente, que é a palavra, que caiu sobre a pedra." Quem que são esses? São aqueles que, ouvindo a palavra, recebem a palavra com alegria, mas estes não têm raiz. Eles creem por algum tempo e na hora da provação se desviam, porque não tem vida na palavra. Não tem vida na palavra. E sem vida na palavra, sem raiz, sem o princípio, não tem o fim, queridas, não tem o fim. E Jesus Cristo continuou aqui firme na palavra, na última hora, quando Jesus Cristo continuou sentindo. Jesus Cristo, antes dele morrer, ele continuou sentindo. Ele não abriu mão de crer na palavra de Deus, mesmo quando ele suava sangue, mesmo quando ele estava angustiado. Jesus Cristo não abriu mão de crer na palavra de Deus diante das provações. A palavra de Deus fala aqui em Lucas 22, versículos 41, do 43 ao 46, ali que ele se afastou, ele ficou de joelhos, ele orava, e ele estava em agonia, e ele orava mais intensamente. O suor se tornou como gotas de sangue. Ah, queridas, deixa eu te falar. Se ele sentiu, por que nós não vamos sentir? Se ele sofreu, por que nós não vamos sofrer? Que evangelho é esse, meu Deus do céu? Esse é o evangelho real. Acorda. Esse é o evangelho real. Esse é o evangelho real.
Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Tem muita mulher aí achando que é num palco cheio de luzes que ela vai ser feliz, que ela vai ser plena. Mas a vitória de Jesus Cristo não foi num palco cheio de luz, a vitória de Jesus Cristo foi na cruz. Talvez o seu próprio entendimento tá achando que se você estiver num palco lindo, num púlpito lindo, vai ser tudo lindo, mas Jesus não mostrou isso para mim, Jesus não mostrou isso para você. Mas a vitória dele foi na cruz. O que o levou a chegar no final, a cumprir a vontade de Deus para ele, não foram circunstâncias favoráveis, mas foi a firmeza da palavra do seu Pai. E eu quero trazer algumas perguntas ao teu coração. Quero trazer algumas perguntas ao teu coração nesta manhã. Eu quero te perguntar, que parte do caminho você está? Que parte? Muitos estão achando que Deus está provando. Eu estou sendo provada, mas talvez você está lá no início ainda, tentando levar Ló. Muitas vezes você está agarrado em tantas coisas, sofrendo horrores, achando que isso é provação, mas isso são consequências das suas próprias escolhas. Deixa eu te falar uma coisa mais uma vez, amada, nessa manhã. Deus, Ele não te prova se você não estiver pronta para ser aprovada. A prova que vem do coração de Deus não tem a ver com as suas más escolhas. Foi isso que eu escutei estes dias do Pai. Foi isso que eu escutei. Eu não te provo, filha, se você não estiver pronta para ser aprovada. Vocês sabem que nestes dias eu passei dias difíceis, dias muito difíceis. E eu vou rasgar o meu coração com vocês. Eu nunca me senti tão fraca. Eu nunca me senti tão fraca porque ver o meu filho já perecendo com dores de cabeça há quase 3 meses. Descobri que esse cisto na cabeça dele já estava com 5 centímetros. E eu posso te falar a verdade, eu tive tanto medo de perder esse menino. Eu tive tanto medo de perder esse menino. Que antes de ontem, o dia da cirurgia dele, eu amanheci chorando. Eu chorava. Achando que achando que aquilo era uma prova. Mas ali depois Deus veio descortinando meu coração. Filha, você está num nível bem mais baixo. Você ainda precisa desarraigar de tantas coisas, filha. Tantas coisas. Amadas, eu cheguei a pensar que eu ia conseguir ser como Abraão. Mas eu quero falar algo para vocês. Deus me mostrou que eu ainda estou nova demais na fé. Eu ainda estou nova demais. Eu ainda tenho um longo caminho para prosseguir. Eu ainda descobri que eu preciso me desagarrar de tantas coisas ainda. Eu ainda descobri que eu ainda preciso confiar mais no Senhor de todo o meu coração. Eu descobri que eu estava num nível bem mais baixo do que eu pensava que eu estava. Eu ainda estou passando por um tempo que eu ainda preciso me desarraigar de tantas coisas que o Ló me causou. Sabe, a aprovação vinda de Deus, ela gera alegria, porque você sabe que esta é a vontade de Deus. Por isso, eu quero te falar, seja forte, seja corajosa para sondar o teu coração nessa palavra. Seja forte e corajosa para ver aquilo que você está sofrendo, mas porque você buscou com as suas próprias mãos, porque você buscou com o seu próprio entendimento. Você tentou se safar. Você tentou sair da situação que você estava. Deixa eu te falar, quando Deus leva a gente para o deserto, Ele cuida de nós no deserto. Agora, muitas e muitas vezes, nós vamos para o deserto, sabe por quê? Porque nós não queremos ser humilhadas. Nós não queremos entregar. Aqui, Deus fala que Ele levou aquele povo ali para o deserto para humilhar aquele povo, para mostrar para eles quem de fato e de verdade eles eram. Eu quero te falar, sim, Deus muitas vezes Ele quer nos humilhar, mas sabe para quê? Para que nós possamos parar de depender de nós e depender dEle. Vocês estão me entendendo? Deus, Ele não nos humilha para nos destruir, mas Deus nos humilha para que nós possamos parar de confiar nas nossas próprias forças e voltar a crer no poder de Deus.
Olha, Deus me mostrou aqui que muitas mulheres aqui, como muitas vezes eu estava entrando e Deus me acordou, estão como um arbusto solitário no deserto. Elas não estão vendo o favor do Senhor. Elas não estão vendo a boa mão do Senhor. Sabe por quê? Porque elas confiaram nelas mesmas. Elas estão esperando de ser humano. Elas estão fazendo da sua carne mortal a sua força. Elas estão esperando em homens em vez de esperar no Senhor. E aqui em Jeremias 17, versículos 5 e 6, essa palavra é para nós essa manhã. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, aquele que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Cujo coração se desvia do Senhor, querendo adiantar o processo, querendo ir lá para frente, não humilhando a coisas que tem que humilhar, não pedindo perdão a pessoas que tem que pedir, não abrindo mão de cargos que muitas vezes precisa abrir. Essas pessoas serão como um arbusto solitário no deserto e não verão quando vier o bem. Pelo contrário, elas morarão nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mulher, Deus hoje quer te tirar desse lugar, como Deus me tirou desse lugar. Deus hoje, Ele quer te tirar desse lugar. Primeiro Ele me tirou. Primeiro Ele veio esquadrinhar o meu coração, não para que Ele conheça, porque Ele conhece o meu coração, mas para que eu pudesse me conhecer e para que eu não ficasse andando em volta da montanha, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E hoje Deus quer te tirar desse lugar. O que você precisa fazer? Você precisa voltar a confiar no Senhor de todo o teu coração e parar de dar um jeitinho, parar de fazer coisas como se você conseguisse alguma coisa, como se você soubesse alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Confia no Senhor de todo o teu coração. Espera nele, se entregue a ele, descanse nele e não se estriba no teu próprio entendimento. Ontem pela manhã, na nossa live de oração, o Senhor trouxe uma palavra e essa palavra tem ardido no meu coração. A nossa força muitas vezes acaba porque nós saímos de um lugar de confiança em Deus. Mas hoje, essa confiança precisa voltar e nós vamos voltar a confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque aquele que confia no Senhor de todo o coração, ele vai habitar em lugares seguros. Ele será como uma árvore plantada na beirada do ribeiro. E essa árvore plantada na beirada do ribeiro, ainda que ela não dê frutos, porque ela não vai dar frutos o ano inteiro, as raízes dela estão regadas, as raízes dela estão molhadas, as raízes dela estão fortes e ela não depende do que ela manifesta, porque ela sabe onde ela está enraizada e ela sabe que a sede dela nunca vai deixar de ser suprida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Deus, que essa palavra possa mesmo continuar a ecoar aqui, Pai, no nosso meio. Que essa palavra possa continuar, Senhor, a ecoar aqui dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, estamos aqui para conhecer a verdade, para que a gente possa não sofrer, Pai, porque nós sofremos porque nós não conhecemos. Mas eu sei, Deus, que essa verdade, Deus, que foi enraizada, que foi entranhada nessa manhã no nosso coração, ela vai produzir vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a soltar aquilo que nós precisamos soltar. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a não depender, nos ajuda, Deus, a largar as muletas. Às vezes, ó Deus, largar aquelas muletas que nós estamos correndo para que o alívio venha. Senhor, em vez de correr, Pai, para lugares que o alívio venha depressa, que nós possamos correr para a presença do Senhor e esperar o alívio que vem do céu. Aquele alívio que é imediato. Aquele alívio, Pai, que não tem preço. Aquele alívio que não tem preço, Pai.
Ô Espírito Santo de Deus, venha com esse alívio sobre nós. Que nós possamos nessa manhã desarraigar. Que nós possamos nessa manhã deixar a preguiça de lado e saber que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ainda que para isso nós tenhamos que perecer, fazer sofrer a nossa carne, mas Senhor, as consequências de estribar o nosso próprio entendimento são muito piores, Pai. E nós queremos nessa manhã te pedir que o Senhor nos livre, Pai, disso, Senhor. Nos livra disso, Deus, de seguir os nossos próprios caminhos. Mas, Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, vá à nossa frente, Senhor, abrindo o caminho. Vá, Senhor, à nossa frente, quebrando as correntes. Vá à nossa frente, tirando os espinhos, Pai. Deus, vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos, Pai, que nenhuma arma forjada, Deus, sobre nenhuma de nós aqui, Pai, vai parecer, mas que hoje seja dia, Pai, de rompimento, de conversão, que hoje seja dia, Deus, de mudanças nas nossas vidas, que nós possamos mesmo nos sujeitar, Pai, entrar no processo e saber, Pai, que tudo que vem do Senhor, Pai, por mais difícil que seja, dentro de nós existe uma paz que excede todo o nosso entendimento, e o Senhor vai conosco, Pai, e o Senhor vai nos ajudar a passar. Ah, Senhor, faz um milagre nas nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Yes! Glória a Deus. Tome posse dessa palavra, desse ensino, mulher. Tome posse. Eu vou estar postando mais tarde no YouTube. A Miriam Delfina, essa maravilhosa, tá fazendo os resumos. Deixa eu te falar uma coisa. Me ajude a espalhar a verdade, mulher. Eu preciso de vocês para que a gente possa espalhar a verdade. Porque a verdade é vida. A verdade é vida. Não existe nada de bom em nós se não vier dele. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Orem por mim, que hoje à noite tem reunião na minha igreja, reunião de mulheres, e eu preciso muito da oração e da cobertura de vocês. Tchau, Deus abençoe.